Na minha igreja de João Pessoa, eu estou implantando 10 culturas simultaneamente. E a primeira delas é a cultura da honra. Cultura da honra. É uma cultura, é um aprendizado. Isso foi um ato, mas uma cultura é mais que um ato. É uma forma de viver, é um estilo de vida. E a minha igreja gosta de honrar, porque eu ensino isso sobre honra o tempo todo. Quero que saibam, tudo isso é verdade. Agora vamos pensar juntos. Eu queria pedir uma coisa a vocês. O meu estilo de falar, ele é espontâneo. Assim, eu trago imagens, amanhã de manhã vou trazer imagens, hoje só versículos, mas eu vou permitindo que o Espírito de Deus vá falando na dinâmica da ministração. Então, se você puder não conversar, se puder não andar, se puder ajudar, não atrapalhando, vai ser uma bênção muito grande. Porque eu sou assim, a minha atenção é muito focada. E basta uma pessoa se levantar, virar para trás, e eu perco o foco. Eu quero agradecer esse carinho, essa paciência por esse momento. Eu não vou colocar hoje, eu tenho a imagem da minha família, da minha esposa, da minha igreja, mas vou deixar para amanhã, para não parecer propaganda pessoal. Estou com líderes e líderes tão especiais nessa noite. Quando o pastor Getúlio me convidou, me senti muito honrado. Eu vi muita Goiânia, várias igrejas. Tenho aqui amigos muito queridos, de muitos anos, como o pastor Salmo, da Catedral, pastor Aloísio, da Videira, temos trabalhos comuns, não é? Pastor Mark Anderson, no seu novo ministério, esteve na minha igreja em outubro do ano passado. E, enfim, são pessoas queridas. Eu vi muito aqui em Goiânia para encontrar pastores e irmos juntos para Caldas Novas, geralmente 4 vezes por ano, para encontro de casais. Então, estar aqui para mim é uma bênção muito grande, como eu aprendo, como eu tenho aqui um amigo querido que morreu na pandemia, foi o pastor Abigail, da Assembleia de Deus, Fama. Eu senti muito, que eu tinha muita ligação com ele, pregava muito aqui na sua igreja, como eu sofri quando ele partiu. Mas veja bem, líderes restaurados e líderes integrados. Então vamos falar só sobre liderança. E eu quero dar um pouco de testemunho. Amanhã eu coloco para vocês um vídeo, porque eu estou feliz, porque no dia 9 desse mês de março passado, eu juntei minha liderança para a gente começar o ano, chama-se Imersão, mais ou menos como esse estilo aqui. E minha alegria era quase 1000 líderes na igreja presentes, onde eu abri o coração e abri também as propostas para 2024, 2025. Nosso planejamento é bianual. Mas uma coisa me motiva a falar sobre liderança. A liderança servil. A gente não entende o que é liderança, tem que a gente aprender a servir. Porque entre o serviço e a bênção de Deus, muita coisa boa nos acontece. Então eu queria começar com um texto bíblico e a gente vai construindo a partir desse texto bíblico. Por favor. Eu acho que a liderança é a solução de Deus para a igreja. Sejam diáconos, presbíteros, professores, líderes de pequenos grupos, na minha igreja eu chamo de células vivas, não é? Escola bíblica. E a liderança é um privilégio muito grande. E para mim é isso. Todo projeto que eu tenho para a minha igreja, a primeira de João Pessoa, hoje uma igreja tão bonita, tão vibrante, ela passa pela liderança. Pela liderança. Então, para mim, liderança é a solução de Deus para a igreja. E a graça é Deus respondendo a essa igreja em tempo de sequidão. Vamos ler Gênesis 24, de 1 a 4, vou projetar. E na sequência, 24 também, de 10 a 14. Olha aqui para a tela, por favor, se eu me afastar para a gente ler juntos. Eu não sei se dá para escurecer um pouquinho o ambiente para destacar o texto. Dá? Só um pouquinho? Não. Se der, eu agradeço. Se não, eu entendo. Mas dá para ver bem a tela, vocês? Se dá, tudo bem. Olha só. Abraão era idoso. Vamos lá. Isso é um texto bem diferente para o tema, mas vamos entender o texto. E era bem avançado de anos, um reforço da primeira expressão.
E o Senhor em tudo havia abençoado. Então, olha só agora. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da sua casa. É como se fosse esse encontro aqui. Que governava tudo que ele possuía. Põe a mão por abaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e Deus da terra, que não tomarás esposo para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, o meu filho. Isaque tem que se casar. Que processo Deus queria estabelecer para trazer uma esposa para Isaque? Aí Deus pega na igreja, como se fosse aqui entre a gente, olha para aqueles que serviam Abraão, e Abraão diz ao seu servo: você vai escolher a mulher para o meu filho. E eu queria pensar assim, uma esposa para o meu filho. Nesse mesmo capítulo, vamos ver de 10 a 14 para terminar. O princípio do seu reino, não, 10, não, o mesmo capítulo, não é? Os versículos 10 a 14, por favor. Eu acho que é Gênesis 24. Não muda o capítulo, por favor, de 10 a 14. Encontrou? Deu para corrigir? Obrigado. Não, de 10, agora eu vim de 10 a 14. A gente leu no início, agora de 10 a 14. Os mesmos versículos, o mesmo capítulo. Tá bom? Obrigado. Não. É Gênesis 24. É o mesmo capítulo, 24. Isso, obrigado. Não. É 24, de 10 a 14 agora. É fácil, você está vendo. É o mesmo capítulo, 24, de 10 a 14. Pronto, tudo bem. Acha aí, por favor. Isso, obrigado, querido. Olhe, nota 10 para você, viu? Parabéns. Tomou o servo 10 dos seus camelos, do seu senhor, aliás, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo, falou consigo mesmo: ó Senhor, uma oração. Deus do meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Vamos ler até o 14. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o meu servo Isaque. E nisto verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Deus sempre surpreende a gente. Uma das marcas de Deus que eu acho fantástica é essa. Quando a gente pensa que não, Deus faz o que ninguém imagina, usa o que ninguém imaginava e tem critérios que a gente não pode controlar. Deus manda um servo entre os servos, o decano dentre eles, para escolher uma noiva para Isaque. Deus não nos escolhe por quem somos, nem pelo que temos, nem pelo nosso passado presente. Deus nos escolhe pelo que vê em nós no futuro. Isso é lindo, isso de Deus. Nós estamos aqui nessa linda igreja, servindo a igreja. Todos vocês têm nessa igreja, no seu ministério, uma porção importante. A sua vida faz parte dessa história, desse derramar. Mas por que estamos aqui? Não é porque nós tenhamos algum mérito em nós mesmos. Não é porque somos bons em alguma coisa por nós mesmos. Claro que não. É porque nos colocamos como servos de Deus. E Deus
olha para nós no amanhã. No amanhã. Entenda isso. Temos um futuro. Eu não sei qual é. Eu não sei como vai acontecer. Mas Deus nos trouxe hoje à noite, nos traz para essa igreja tão querida, para dizer, olhe para você, eu lhe chamo para a minha obra, não pelo que você é hoje, mas para que eu veja em você amanhã. Então, colocar-se diante de Deus como servo, é estar debaixo das suas expectativas quanto ao futuro. Eu sou filho de uma família muito pobre, para vocês terem ideia. Até meus 17 anos, eu carregava água nas costas para encher na minha casa potes de barro. Meu pai era policial militar, depois virou carteiro, e éramos 8 irmãos. Nunca podia imaginar o que Deus ia fazer na minha vida, nunca. Mas, olhando para o meu futuro, Deus me escolheu para servi-lo. Não que eu era. Menino magro, feio, pobre. Casei-me. Me lembro como se fosse hoje, minha mulher de classe média alta, minha mulher é nutróloga. A gente se amava desde a adolescência. E eu fui comprar meus móveis numa feira de móveis usados no centro do Recife. O Lindenberg sabe do que eu estou dizendo, lá na rua Conde da Boa Vista, por ali. E chegou no meu apartamento uma carroça trazendo uma mesa de vidro, uma tampa de vidro, aliás, umas cadeiras de palha. Mas Deus sabia do meu futuro. A me dar uma esposa que abre mão da sua casa, do seu conforto, tudo que ela tinha. Ela tinha carro, ela tinha, sabe, mimo de família, para morar comigo num seminário em Recife, sob 4 paredes, num kitnet, só a graça de Deus. Aí vim para João Pessoa, um menino inexperiente. Tomei posse da minha igreja. Eu disse, Deus, por que eu estou aqui? Deus disse assim, porque eu sei aonde vou levar você. Eu não vejo quem você é, onde você está, eu lhe vejo amanhã. Eu vejo no seu futuro. Escute bem, irmão querido. Estar diante de Deus como servo é saber que Deus não nos escolhe por quem somos, pelo que temos, mas como vai nos fazer viver lá na frente. Então, um privilégio servir a Deus. Ser diácono, ser presbítero, ser professor, liderar um pequeno grupo, ajudar na porta, que privilégio. Porque Deus sabe onde vai trazer a gente. E não é pelo que eu sou ainda, pelo que Deus vê em mim. Isso que eu acho lindo. Então a gente vai trabalhar agora nessa perspectiva de que Deus planta sementes onde nós nunca imaginamos, para colher frutos que nunca pensamos em produzir. Quem pensou um dia estar aqui nessa igreja? Quem pensou um dia estar na bênção, sabe, de servir ao Senhor nesse ministério tão especial? Mas Deus já sabia disso. E sabia disso através de nossas impossibilidades. Eu aprendi com um colega meu, pastor Júlio, o seguinte. Me chamou a atenção uma reflexão sua. Após a queda de Abraão, ou de Adão e Eva, os 3 primeiros casais da Bíblia, importantíssimos, eram estéreis. Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, depois Jacó e Raquel. E Deus pega casais estéreis para fazer deles pais geracionais do que ia ser a nação mais importante do mundo, o povo judeu. Como? O Deus do improvável. Como é que Deus escolhe uma mulher estéril, um casal estéril, para torná-los pais de uma nação como o povo escolhido dele? Como? Mas veja, a história se repete, e de Abraão e Sara, de Isaac e Rebeca, e de Jacó e Raquel. Porque Deus parte a partir do improvável. E o improvável se rende a Deus. Deus transforma o nada em tudo. O que ninguém percebe em coisa grande, para dizer, a grandeza não está no que você faz como ser humano. A grandeza está em servir-me, colocar-se nas minhas mãos.
Então, olha bem para mim. Você não tem ideia, estar nessa igreja, não tem ideia o que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem ideia da história da sua vida daqui a algum tempo, você não tem ideia. Mas olha só, nasce um filho meu com minha esposa Neide, ele quer ser advogado, ele se forma em direito, ganha dinheiro em João Pessoa, abre escritórios em rede, abençoa nossa vida, e um dia vem chorando para mim dizer: pai, não consigo entender, pai, eu vou para o meu escritório em crise, que eu cada vez amo menos aquele birô e amo mais a igreja. E de repente meu filho, com 40 anos de idade, se ajoelha e é ordenado pastor da minha igreja. E quando ele me abraçou, disse: esse momento era improvável para mim. Não suportava igreja, não queria saber de pastor, as limitações, queria ganhar dinheiro, queria ser rico, queria viajar. Eu vi seu sofrimento e agora eu me rendo a isso. E para estar aqui amanhã, eu despregando no meu lugar, disse: pai, me deu um beijo assim, diz assim: eu nunca pensei que um dia ia pregar, mas Deus realmente é o Deus dos improváveis. Quando Deus escolhe, Deus muda os diagnósticos. Nunca pense que você não é capaz, que você não tem capacidade, que você não vai saber, não vai fazer. Nunca pense que passou o seu tempo, que você não tem mais o que dar. Escute, quem está aqui, porque Deus está vendo aqui. E muda nossos diagnósticos, transforma o servo inútil em servo indispensável. Transforma quem pensa que é incapaz em um grande mestre na sua igreja. Transforma o inimaginável em sementes e frutos para a sua seara. Olha assim que Deus faz. Vocês veem como pensar uma nação crescer com a Sara estéreo, com a Rebeca estéreo, com a Raquel estéreo. Mas olha o que acontece na frente. Veja comigo Êxodo, versículo 1, capítulo 7, ou versículo 7. Êxodo 1, 7. Por favor, veja que coisa linda que vai depois. Mas os filhos de Israel foram fecundos. E tudo começou com a esterilidade. Foram fecundos. Essa é a geração que saiu de Abraão e Sara. Saiu de Isaac e Rebeca. Que saiu de Jacó e Raquel. Olha só lá na frente. Os filhos foram fecundos, não mais estéreis. E aumentaram muito, se multiplicaram e grandemente se fortaleceram. De maneira que a terra se encheu deles. Sabe o que eu acho bacana isso, diante de Deus? É que nós não temos ideia, nenhuma ideia, do que pode acontecer conosco quando a gente se prostra diante de Deus. Não temos ideia. Eu sonhava muito em ser militar, porque eu queria ganhar dinheiro e sobreviver de uma família pobre. Deus me traz para ser pastor. E de repente começa a fazer coisas que eu nunca podia imaginar, onde Ele me levou, com que Ele me colocou a fazer amizade. Eu me sinto honrado de estar aqui. Mas uma coisa eu digo a você: a nossa vida não pode ser imaginada por nós mesmos, naquilo que Deus vai fazer por nós, quando nós nos servimos à obra de Deus. Então eu queria que você comigo fizesse agora um momento profético comigo. Mas fosse o seu coração nisso, para poder a gente ir avançando essa minha introdução, entrar no cerne da minha reflexão. Queria que você, por favor, levantasse sua mão comigo agora. Todo mundo. Como servo, diga assim: Senhor Deus, uma coisa eu sei. Tu és o meu Deus. E o futuro meu está em tuas mãos. Mas em ti servir é a alegria da minha vida. Você podia aplaudir Deus por isso? E quando chegou a hora de nascer Moisés e toda aquela confusão, Faraó com raiva, manda matar as crianças, os parteiros, houve uma coisa linda, o testemunho das parteiras, desse povo que nasceu de pais estéreis, de quem pensava que não ia ter filhos, e Deus gerou, sabe, uma nação. Quem pensava que nunca ia saber fazer, Deus transformou em mestres,
Quem pensava que não sabia, não tinha capacidade, Deus capacitou, porque Deus é Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender como servos é que Deus nos capacita para o inimaginável, o imensurável, que a sua obra ninguém pode dar conta da grandeza. Quando eu leio Êxodo 1,19, eu me rendo demais a esse Deus, que eu quero entrar aqui no cerne da minha reflexão com vocês. Veja o que acontece. As parteiras, se você encontrar uma hebreia, e se for filho homem, mata essa criança. Como? Aí elas dizem assim, olha, responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas, antes que lhe chegue a parteira, já deram a luz aos seus filhos. Antes de tudo, como é que pode ser, Senhor? Não vieram de mulheres estéreis e agora são fecundas. É que o Deus do futuro sempre chega onde você não consegue imaginar. Não sei se, de repente, você está aqui nessa igreja e se, às vezes, uma palavra de desestímulo, uma palavra de desânimo, uma palavra de, sei lá, de dificuldade, lhe faz pensar que acabou o seu tempo. Você não tem ideia do que Deus vai fazer com a sua vida. Vai fazer através da sua vida e fazer nessa igreja. Não tem ideia. E um dia alguém vai dizer, como é que pode? Essa geração eleita, essa geração vai gerar filhos e filhas para o reino. E aqui está o útero dessa geração. Aqui está o útero desse trabalho. E Deus vai fazer em você o que você não imagina. Porque se Sara era estéril, se Rebeca era estéril, e se Raquel era estéril, Deus interviu. E agora as hebreias, se não dá conta, elas são muito fecundas. O que me chama a atenção agora, eu volto para o texto, Deus diz assim, a um servo, vá buscar uma noiva para o meu filho. Abraão dizer ao seu servo. O critério que Deus usa para usar a gente é uma coisa impressionante. Então, ora, aquele servo de Abraão chega num lugar, para o seu camelo, as mulheres vão carregar água, ele diz assim, o critério não foi a mais bela, a mais bonita, a mais bem feita, mais exuberante. Foi assim, Senhor, vou ficar aqui orando e olhando. Aquela que descer para me trazer água. E também dê água aos meus camelos. Essa será a que o Senhor escolheu. Sabe o que eu acho e penso sobre isso, irmãos? Um princípio grande sobre isso. É que ninguém pode aprender a servir a Deus. E a sua igreja tem primeiro aprender a descer e carregar bacias da sua vida. Você imagine. Ó Senhor, quem vai ser o líder de uma célula? Aquele que formado em medicina, em arquitetura, em psicologia, aquele que for um mega empresário, aquela mulher que canta muito. Não, Senhor, quem vai ser o líder desse ministério? Ele vai escolher não pelos nossos méritos, mas pela capacidade de servir. Servir é um privilégio. Servir é uma honra. E servir é estar conectado com o que Deus quer no seu coração. Vá buscar para mim, o meu filho, a noiva, mas não pelo cabelo, não pelo corpo, não pelas posses, mas pela sua capacidade de descer as águas, encher a bacia e servir ao meu servo. Quando a gente aprende a descer como servo, a gente volta como noiva. Escute isso. Nunca na Bíblia acontece o contrário. É como que a gente diz assim, quem não serve, realmente não serve. A questão é, estamos dispostos a encher bacias, estamos dispostos a descer poços, estamos dispostos a fazer isso para o Senhor Deus. Vou perguntar de forma mais clara,
Com quem de verdade essa igreja pode contar? Como é que alguém quer tornar-se noiva do meu filho sem aprender primeiro a usar a bacia antes do noivado? E a gente não sabe muito usar bacias. Porque há em nós uma coisa muito difícil, escute bem, eu vou lhe falar, o pastor Ricardo sabe mais que eu, mas eu vou falar vindo de fora, chamado ego. Ego é assim, logo eu. Acho que vou ficar na porta. Acho que vou ficar ouvindo essas coisas. Acho que eu vou servir, olha para mim. Olha a minha história, olha a minha posição, olha o que eu penso. Quando o meu ego me segura, eu não aprendo, eu não quero descer até o poço. Eu não quero bacias. Mas sem bacias, nós não servimos. Sem bacias, nós enchemos água para os outros. Sem bacias, nós somos vazios naquilo que Deus quer que nos encher, coração de servos. Olha, servo, vê, aquela que descer, aquela que encher a bacia e trazer água para mim e para os meus camelos, essa será a mulher para Isaque, filho do meu senhor Abraão. Marcos capítulo 10, e versículos 43 e 44 diz o seguinte, olha para cá, Marcos 10, de 43 e 44. Mas entre vós não é assim. Por favor, veja esse texto. Marcos 10, 43 a 44. 43. Deixa eu colocar um pouquinho antes. Eu posso ler depois, ele localiza, para não perder a sequência. Diz assim: mas entre vós não é assim. Antes, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que os sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Marcos 10, 43, 44. Há 3 virtudes que tem que haver em nós que servimos a Deus. Eu vou dizer, cada um se repete após mim. A primeira chama-se generosidade. Já ouvimos hoje à noite. Qual a primeira virtude? Qual a primeira virtude, gente? A segunda é gentileza. E a terceira é simplicidade. Não tem coisa mais linda do que você chegar na igreja e ser recebido por pessoas, literalmente, que abraçam, que afagam, que sorriem. Não tem coisa mais linda do que você viver na igreja com alma generosa. Não é só em relação ao bolso, que é fantástico, mas é tudo mais na vida. Por exemplo, perguntar a alguém, o que é que posso fazer por você? Dizer de forma verdadeira, conta comigo. Sentar-se, não para receber, mas olhar para saber onde que vai dar. A quem vai abraçar. A quem vai sorrir. A quem vai ajudar. E as pessoas generosas, elas também são gentis. Nossa alma tem que estar ligada a Cristo. E eu escuto, irmãos, não tem coisa mais difícil do que alguém dizer que serve a Deus e viver assim com o coração duro, alma impregnada de orgulho, de soberba, de vaidade, de questionamentos, de dureza de coração. Como? Se a gente serve a Ele. Vai, servo, desce e vê quem vai lá embaixo no poço carregar água na bacia. Essa pessoa serve para ser noiva do meu filho. Entenda isso. E a igreja é a noiva de Cristo. E a igreja quer, literalmente, noivas de bacia na mão. O tempo todo, de bacia na mão. Vou fazer uma pergunta e vocês respondem sobre isso. Quem aqui conhece alguém maior que Deus? Você conhece? Não. Deus é servo de alguém? Não. Agora, alguém serve mais do que Deus? Olha como nosso Deus é lindo. Ninguém é maior que Deus. Ninguém. Deus não é servo de ninguém no sentido que Ele é Deus soberano. Mas ninguém nesse mundo serve mais do que Deus. Nos serve o tempo todo.
pense a bênção de estar nessa igreja, de poder dizer, Senhor, conta comigo, esse ano, esse momento, Senhor, líderes restaurados, líderes colocados, prostrados, dispostos a te servir, Senhor. E líderes, sinceramente, literalmente, de bacia na mão. Então, olha, a chave do reino é o serviço. A chave do reino é o serviço. Eu tenho na minha igreja um grupo de coronéis que vou morar em João Pessoa. Só esse ano foram 7. E a maioria deles são diáconos, servem a igreja, chegaram para a igreja. Sabe o que eu acho bacana? Eu, cara, olha bem, chega lá em João Pessoa, patente, no domingo de Pastor Estevão. O que é que eu posso ajudar a igreja? Aí chega na recepção, 8 ou 10 casais, que tinham tudo para ter sua granja, sua chácara, nem aparecer na igreja, servindo a quem chega. Tivemos um café da manhã na Páscoa, com mais de 1.000 pessoas presentes. Você vê mulheres servindo a quem chega. Nós temos na igreja 142 diáconos, que dominicalmente servem a quem chega. Que eu acho assim, Pastor Estevão, quer que eu possa ajudar? Quer que eu possa ajudar? Quando eu chego na igreja, escute isso, eu vou chegando com o meu carro, eu nunca estaciono meu carro. Passa um diácono, geralmente alguém da sociedade tão importante, sabe, me dê a chave, guarda meu carro. Me dê a chave, pastor. E se imaginar que de algo eu preciso, nem, sabe, passa por cima de todo mundo, eu quero servir o pastor. Eu viajo muito para Recife, eu não tenho um motorista particular. Mas é uma luta na igreja, 1, 2, 3, quem vai me levar no aeroporto em Recife da madrugada? Quem me pega quando eu chego de madrugada? Se souberem que eu cheguei, não chamei um deles, ficam tristes. Sabe por quê? O coração de servo revela em nós a gentileza da presença de Jesus em nós. Generosidade, gentileza e simplicidade. Vai aquela mulher, sem saber com quem estava falando, quem estava buscando, diz, eu quero apenas trazer algo para você, seus camelos. A gente nunca sabe a quem está servindo, mas Deus sabe o futuro da gente. E aquela mulher não imaginava, seria por Deus escolhida para ser a esposa de Isaac. Por conta de um gesto, usar a bacia antes de tudo. Assim é a nossa vida como crentes em Cristo, nossa vida como servo de Deus. Onde Deus vai nos levar, onde Deus como vai nos usar, o que Ele quer fazer com a gente nunca sabe. O que Ele quer ver agora é só isso, é a gente carregando bacias. Como pastor Estevão, a gente faz isso? Nessa igreja todo dia. Pastor, o que é que posso fazer? Pastores, o que é que posso fazer para vocês? Irmãos, o que é que a gente pode fazer? Quando a gente se dispõe a fazer, a gente carrega bacias. Quando a gente não espera, mas vai lá, a gente carrega bacias. Quando a gente gera sorriso nos outros, pelo abraço, pelo afago, pela presença, pela solução, a gente carrega bacias. Quando a gente vai no banheiro da igreja e vê um papel no chão, a gente, ao invés de reclamar, apanha, a gente carrega bacias. Quando a gente vê a necessidade da igreja, qualquer necessidade, e a gente, em vez de murmurar, a gente se torna a solução, a gente carrega bacias. Quando a gente entende ser servo e carregar bacias, Deus se encarrega de honrar a nossa vida, nos colocar onde a gente jamais podia imaginar estar. Nunca poderíamos imaginar. Eu digo uma coisa a vocês, todo o meu coração. Quem aqui é a virgem que desce ao poço sem saber que vai voltar como noiva do filho? Quem faz isso? Quem faz sem saber o que está acontecendo? Agora, 4 coisas que impedem que a gente sirva a Deus de coração. E aqui eu vou dizer um pouquinho, vou ser um pouquinho mais forte com vocês. Primeiramente, nós precisamos ter um coração quebrantado. Não tem um coração quebrantado. Precisamos pedir a Deus que nos quebrante por dentro. Que Deus nos despedace por dentro o tempo todo. Que eu diga, se você não é nada, eu sou tudo em você. Você não tem nada, tudo que você tem, eu que dou a você. E se você tem uma coisa a se orgulhar, não se orgulhe em nada, não sendo uma certeza. Você tem o prazer de me servir nesse mundo.
de me servir nesse mundo. Há um tempo atrás, escute, um tempo atrás, houve comigo uma coisa muito triste, sem que eu soubesse do que Deus ia fazer na minha vida. Eu estava no meu gabinete, acabou um culto na minha igreja, escute isso. Domingo à noite, depois de 4 cultos, estava cansado, meus joelhos doendo, a varizes doendo. Eu fui para casa. Quando eu saio da igreja, vou subindo para a avenida que sai da minha igreja, vejo um corpo no chão. Um corpo no chão. Meu Deus, o que é isso? Minha mente trabalhou o seguinte: vá-se embora, você já pregou, foram 4 cultos, Deus sabe o que você fez, outro vai cuidar desse corpo. Questão de segundos. Não pare, já era quase 10 da noite, eu cansado, realmente muito cansado. E sabe uma coisa, eu ouvi a minha mente e fui embora. Quando eu passo um pouquinho naquele corpo, o Espírito Santo me pegou num carro. Eu vou usar uma expressão nordestina, por favor, ninguém se escandalize. Disse-se a mim literalmente: tenha vergonha na cara. Você estava pregando para mim, falando de mim, do meu amor, com a Bíblia na mão. Você vê um corpo no chão e finge que não vê, que não viu, que você é pastor. Você pensa que é o quê? Como você finge que não vê o que eu lhe mostrei? E eu começo a sofrer no carro. Muito, Deus me apertou assim, para me quebrantar. E o Espírito Santo foi me perguntando: e se fosse uma filha sua, que era corpo de mulher? Se fosse uma irmã sua? E foi pior agora: e se fosse alguém que estava nos cultos da sua igreja, lhe ouvindo falar sobre mim, e você agora finge que não vê? Aquilo me machucou tanto, que eu disse: Deus, eu vou te pedir uma coisa, misericórdia, segura aquele corpo, que ela não morra ou ninguém leve antes que eu chegar. Eu voltei loucamente, sabe, passei tudo que era possível, de jeito para chegar. Quando eu cheguei, era muita gente ao redor do corpo. Parei o carro à distância e fui pedindo licença. Me conhece muito João Pessoa. Olha para aqui, quando eu cheguei, estava o corpo ainda, a mulher no chão, primeira cena triste. Uma mocinha no chão e uma Bíblia a 5 metros dela. Era crente. A Bíblia ensanguentada. Eu me ajoelho, literalmente, viro o rostinho dela. Aí Deus feriu meu coração só com 2 palavras dela. Virei o rostinho dela e fez bem assim: Pastor Estevão. Ela me conhecia. Isso. Eu enlouqueci. Aí eu gritei por socorro. Peguei e pedi que alguém levasse para o hospital. Ela foi para o hospital. Ela entrou em coma. E o tempo passou, eu orando e sofrendo. Como é que eu faço isso? Como é que eu falo de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus? E fiz, estava morrendo, estava no culto, estava na minha igreja, no culto. Viajei e literalmente aquilo foi passando. Um dia agora, sou eu quem adoeço. Eu estou no meu gabinete e sinto uma dor estranha. Como que estava infartando. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu só sei que eu caí, desmaiei, minha secretária pediu socorro, e eu acordei no hospital da Unimed em João Pessoa. No corredor, numa cadeira de rodas. Às 5 da tarde. Ninguém olhava para mim. Eu ali esperando socorro, sem soro, dor imensa, imensa, imensa. Aí vem um médico de jaleco branco, passa, olha para mim, segura aquele carro, sem dizer nada, me puxa, abre uma porta, me joga dentro de um quarto. Pega o celular, faz alguns contatos, aí vem ligeiro uma secretária, uma enfermeira com soro, outra com outro, buscopan, remédio, e me bota em cima de uma cama, tira da maca na cama e vai embora. Quando ele vai embora, eu seguro ele pelo braço. Eu disse: doutor, o que é isso? O senhor não me conhece, eu não lhe conheço. Por que fez isso comigo? Isso com dificuldades. Ele para, olha para mim e diz assim: você não me conhece de verdade, mas eu lhe conheço. Eu sou o pai daquela moça que o senhor socorreu. Veja bem, sou o pai daquela moça. E ele nem sabe que por mim, talvez ela morreria. Ela morreria. E minha filha passou 3 meses em coma no hospital. Foi um acidente de carro, uma moto bateu nela.
E quando ela retornou, ela disse assim: pai, ele é médico. Assim que o senhor puder, procure o pastor Estevão. Eu devo a minha vida a ele. Sem saber de nada. Que eu voltei porque Deus me trouxe. E pastor, eu não sou evangélico, mas pedi a Deus que criasse a oportunidade. Quando o senhor apareceu aqui, eu me lembrei da minha filha. Disse, por ela, eu fiz isso. Ela está viva. E obrigado porque um dia socorreu minha filha. E quando ele saiu do quarto, eu chorei, com vergonha de mim mesmo. De saber que ele não tem ideia de quanto eu fugi disso. Em nossa vida, em nossa igreja, nessa igreja, há pessoas que precisam só que a gente pare para socorrê-las como servo de Deus, como enfermeiro de Deus nesse mundo. Então socorra quem está chegando e não sabe a quem procurar. Socorra quem está em crise, não sabe nem se vai ficar. Socorra quem foi maltratado e nem sabe com quem estava maltratando. Socorra quem quer espaço, não sabe onde achar. Mas escute, socorra, porque onde você passar, a gente carrega conosco a imagem do amor desse Deus maravilhoso. E um dia você vai ouvir de alguém, escute, o futuro. Eu estou nessa igreja, porque um dia você falou comigo, você sorriu para mim, você me abraçou, você me indicou um pequeno grupo, você me ajudou. Eu estou aqui com meus filhos, porque Deus usou você sem que você soubesse. Quando a gente carrega bacias, Deus prepara o nosso futuro para honrar a gente um dia. Eu nunca esqueci essa história. Aí eu fui conhecer essa garota. Eu disse, quero que você me perdoe. Porque a primeira vez eu tentei fugir. Tentei fugir. Eu voltei, porque Deus disse, se você me ama, não finja que não vê que eu coloquei para você cuidar no caminho da vida. Faça isso. E se deu o direito espiritual de ouvir um dia de alguém essa bênção. Eu estou nessa igreja, nesse ministério, que Deus lhe usou para me segurar aqui, para me abençoar aqui. Conta comigo, conta comigo. Eu queria que você olhasse esse versículo, porque só precisamos aprender a descer poços e usar bacias. E a gente possa usar na nossa vida o exemplo de Jesus, em Marcos 10, 45, vocês sabem tanto esse versículo, a gente vai projetar agora, para você ver comigo. Marcos 10, 45. Pois o próprio Filho do Homem, o que é que diz o resto? Mas para servir e dar sua vida resgate de muitos. Se Jesus fez assim, quem somos nós para não fazer? E agora eu queria um momento especial. Todo mundo aqui vai ficar em pé comigo, por favor. Sem nenhuma exceção. Sem nenhuma exceção. Em João 13, 14, Jesus fala o que nós vamos fazer agora uns com os outros. Ele diz assim, João 13, 14, ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés dos outros. Não vou aqui fazer lavar pé de bacia e água, mas eu queria um momento assim diferente, porque cada um de nós, sem exceção, procurasse alguém, não vai ser a esposa ou o marido que está muito perto, alguém da igreja, para dizer assim, com a graça de Deus, conte comigo na sua vida. Eu vou pedir que os pastores fiquem aqui na frente, todos os pastores da igreja, sem exceção, de Getúlio a toda a equipe pastoral, com as pastoras, é claro, aqui virados. Olha que tema maravilhoso. E que todos eles, sem exceção, com o meu sinal, todos vocês, escutem pastores e pastoras, vocês vão dizer duas coisas, uns para os outros. Para essa igreja crescer mais ainda, conte comigo. E vocês vão até pastor Getúlio dizer, pastor, conte comigo. Eu sou bacia na sua vida. E enquanto eles fazem isso uns com os outros, pastores, somos bacias, carregamos cântaros com água.
para servir a quem nos procura. Você vai dizer a quem está perto de você: conte comigo para lhe servir na obra de Deus. Por favor, faça isso agora, nesse instante. Pastores, uns com os outros, se apresentem como serviço. Depois vai até o pastor Getúlio, a mesma coisa. Diga a alguém aqui: conte comigo. Conte comigo, mas conta mesmo. Eu sou bacia, quero lhe servir.